Olá, paz do Senhor Jesus e uma ótima noite para você que nos acompanha. É sempre uma alegria estarmos juntos em mais um programa Lição de Vida. E hoje nós vamos conhecer a história da irmã Andressa Claudino de Oliveira, uma trajetória de fé marcada pelo cuidado de Deus, pela espera e por um milagre que superou todas as expectativas humanas. Entre desafios familiares, perdas e um diagnóstico médico que apontavam um cenário de impossibilidade, Andressa aprendeu a descansar naquele que tudo pode. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, retenhamos firmes a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida já está no ar. Andressa Claudino de Oliveira e Silva nasceu em Palmares, Pernambuco, filha de José Roberto Ferreira de Oliveira e Edinalva Claudino de Oliveira. Ela cresceu influenciada pelo exemplo de uma família que servia ao Senhor. Ao longo da caminhada, Andressa se manteve firme em Deus e foi testemunha de promessas que pareciam distantes, mas que a palavra de Deus insistia em renovar. Em um tempo marcado por crises de saúde, lutas emocionais, infertilidade e diagnósticos desanimadores, uma nova história começou a ser escrita. A espera ganhou um propósito e o milagre um nome. Os detalhes dessa história de fé, milagres e cumprimento de promessas você confere agora no Lição de Vida. Muito bem, a querida Andressa, a irmã Andressa já está conosco aqui no Lição de Vida. Seja muito bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Thalita. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui esta noite para testificar da grandeza do nosso Deus por meio da minha história. Amém. A alegria é toda nossa. E eu sei que muitas vidas serão edificadas através do seu testemunho, Andressa. Eu sei que este foi um dia que o Senhor proporcionou. E a gente está muito feliz em poder trazê-la aqui no Lição. Amém, amém. Para a gente começar, eu queria saber como é que foi aí a sua infância, lá na cidade de Palmares. Como é que foi também o seu envolvimento na obra do Senhor, que eu sei que desde muito pequenininha você já estava envolvida na casa de Deus. Eu nasci no Evangelho, graças a Deus, louvo ao Senhor, porque nunca conheci o mundo, né? E é um privilégio a gente nascer, né, com os pais já ensinando, desde nova, desde pequena, a andar nos caminhos do Senhor. Então, nasci no ano de 1987 e desde então, meus pais sempre nos levaram para a igreja, cresci frequentando o círculo de oração infantil, a escola dominical, né? Sempre ali envolvida na obra do Senhor. E tem sido assim até hoje, né? O Senhor, Ele traça a nossa história e quando a gente vai olhar, desde a infância, o Senhor já estava me convidando a estar na sua casa, a estar servindo, a estar trabalhando. Então foi uma infância que eu louvo a Deus pela sabedoria que Ele deu aos meus pais para nos conduzir nos caminhos dEle. Glória a Deus. E a sua família sempre também muito envolvida, né? Na família dirigente de círculo de oração, presbíteros. Sim. Então, de que forma o exemplo deles acabaram também influenciando a sua caminhada cristã? Quando a Bíblia fala que os pais devem ensinar, né, os filhos no caminho em que devem andar, tem muito sentido. Porque, como você falou, a minha avó, ela foi dirigente de círculo de oração ali em Palmares, pioneira, uma das pioneiras. E um privilégio para mim, né? Ter uma avó dirigente de círculo de oração. O meu avô era presbítero da igreja também. Meu pai era auxiliar de escala local, também louvava ao Senhor com violão. Minha mãe era secretária de círculo de oração. Então, para mim, aquele ambiente já era muito comum e muito natural, né? A gente louvava ao Senhor, participava dos órgãos. Fazíamos cultos domésticos em casa. Meu pai sempre gostou de ler a palavra. E ele fazia os sermões, os esboços assim. E aquilo, hoje, quando eu vejo que eu estou meditando na palavra de Deus, eu vejo que é reflexo do exemplo que ele deixou.
né, que meus pais deixaram, que meus avós deixaram. Então é um privilégio. Hoje diante do milagre que eu tenho vivido, né, eu quero replicar isso na história, né, na vivência da vida da minha filha, porque hoje, né, por eu estar aqui, foi o que eles fizeram lá no passado. Que bênção, a semente foi plantada, né, e As germinou instruções. e tem dado frutos. Mas aos 14 anos, irmã Andressa, houve uma perda muito significativa em sua vida. E eu queria que você falasse desse impacto, né, que foi a perda da sua mãe. Como é que isso te afetou? Ela era muito jovem, né? Foi Sim. aos 37 anos. Eu queria que você contasse pra gente. Aos 12 anos, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E eu era uma adolescente, né? Não sabia o que isso significava. Porque naquela época também não se tinha tantas informações hoje como os adolescentes têm. E passamos aquele processo de vê-la fazer sessões de quimioterapia, amputar o pé. E foi muito doloroso, porque eu era muito nova, minhas irmãs eram muito novas. Mas ali a gente, por termos sido ensinadas, né, a estar sempre no caminho da oração, então a gente sempre orava. Meu pai sempre ensinava a gente a orar. Vamos orar. Sim. Vamos orar para Deus curar. E no meu entendimento, eu achava que Deus ia curar a minha mãe. Eu achava que seria uma experiência que nós contaríamos um milagre, né, da cura. Mas nem sempre os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, né? Deus tem propósito para cada um de nós. E minha mãe chegou a falecer no ano de 2002, em abril de 2002. E foi algo assim que realmente eu acredito que a minha história começa daí, sabe? Minha história pessoal com Deus. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 14 anos de idade. 14 aninhos. Eu estava prestes a completar 15 anos, faltava um mês. Eu faço aniversário em maio, ela faleceu em abril. E para minha surpresa, né, o que eu não esperava aconteceu. Né, a minha mãe veio a óbito e com 14 anos de idade, você perder sua mãe, né, é algo que realmente você paralisa. Mas eu louvo a Deus porque foi naquele momento que o Senhor começou a me ensinar de que Ele seria o meu pai. Amém. Ele seria o meu amigo. Amém. Porque nós vivemos num mundo em que a gente não quer pensar, né, nas perdas. A gente não quer pensar, no dia que eu perder meu pai ou minha mãe. Mas quando acontece, a gente passa a desfrutar de uma bondade de Deus, de dizer assim, olha, Senhor, como eu fui ensinada, né? Então eu conhecia a Deus. E essa experiência me fez com que eu conhecesse mais, mas de uma outra forma. Porque foi um momento que me trouxe a reflexão de dizer assim, se tua mãe morreu, teu pai pode morrer. As pessoas ao teu redor também podem morrer. E se todo mundo morrer, né? Quem é que vai ficar responsável por você? Então, quando ela morreu, o Senhor já me mostrava, eu sou o teu pai. Glória a Deus. Então, o Senhor já começava ali me ensinar a colocar minha fé em prática. Sim. Aquela fé que foi ensinada na infância e na adolescência, eu comecei a usufruir dela. E aí eu me envolvi mais na igreja, eu ia mais para os trabalhos de oração, eu ia mais para os trabalhos da mocidade, porque era o meu refúgio. Sim. A casa do Senhor era o meu refúgio, era onde eu podia chorar, era onde eu podia ser renovada e ali o Senhor, dia após dia, dispensava uma porção de consolo, né, para mim. E eu louvo a Deus por tudo. Às vezes quando a minha mãe faleceu, eu lembro que mudei a minha oração um dia antes, porque a gente estava orando para Deus curar. Sim. E na noite anterior eu disse ao Senhor, Senhor, como o Senhor fizer, eu vou aceitar a tua vontade e vou agradecer. E no outro dia ela faleceu. Quando ela faleceu, eu precisei me ajoelhar porque eu disse a Deus que eu ia agradecer a Ele. E eu me ajoelhei e disse, Senhor, eu te agradeço. Não porque minha mãe faleceu, mas porque a tua bondade, a tua vontade, ela é boa, é perfeita, é agradável. Glória a Deus. E porque cessaram as dores. Sim. Então, às vezes a gente pensa numa cura física e Deus está tratando uma cura espiritual.
né? E a convicção que a gente tinha que ela estava guardada no Senhor. Então, foi muito traumatizante, foram anos de sofrimento, de choro, de lágrimas, né? Às vezes a gente ainda chora, a gente ainda se lembra, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aos 12 anos você foi batizada com o Espírito Santo, né? Sim. Recebeu aí o revestimento, né? E aos 14, em meio à dor, permaneceu ativa na igreja, Sim. encontrou ali com os irmãos, nos trabalhos, o refúgio, né, para seguir adiante. Quanto tempo depois você conheceu o seu esposo? A gente já vai pular para uma fase do casamento, que é uma fase importante, né? O seu esposo, o irmão Dáfnis, como é que foi o casamento? Como é que foi o início da vida conjugal? Em 2007, teve uma mudança de pastor lá na cidade. E foi quando eu conheci o meu esposo, né? Ele foi morar em Palmares, mas eu já havia me falado que o meu não era de Palmares, ia vir de fora. E eu não entendi esse de fora, qual era o sentido, se era alguém que estava no mundo e Deus ia converter, né? Ou se era alguém de outra cidade. Mas a gente se conheceu em 2007, começamos a namorar. E até nesse relacionamento eu via que o Senhor estava cuidando de mim. Porque a minha sogra, ela é muito amorosa. Ela é como uma mãe para mim. Então, eu via nos detalhes da história, eu acho que a confirmação maior era através da minha sogra. Porque o cuidado do Senhor, já tinha mães de oração, né, minha dirigente da mocidade, mães de amigas minhas que me adotaram como filhas, mas aquele cuidado especial da minha sogra era o Senhor dizendo assim, olha, eu estou restituindo aquilo que tu perdeu. Que bênção. E o Senhor, aí tem pessoas que não entendem, né? Fica muito, às vezes, focado naquilo que perdeu, naquilo que não tem. Isso. Mas se a gente olhar os detalhes, a gente vai ver o Senhor cuidando de nós. Sim. E eu conseguia identificar. Eu olhava e dizia assim, Senhor, eu estou entendendo, né? O Senhor está restituindo, não vai substituir minha mãe, não vai, mas vai amenizar aqui esse cuidado que eu preciso, essa atenção que eu preciso. Então, em 2007 começamos a namorar, noivamos no ano de 2010 e em 2013 nós casamos, né? Tudo foi milagre, tudo foi milagre do Senhor, o casamento, a nossa história. E o Senhor sempre fazendo promessas, porque o crente mesmo, quando ele quer estar debaixo da dispensação do Senhor, tudo que ele vai fazer, ele pergunta ao Senhor, Senhor, é para fazer isso? É essa pessoa que eu devo namorar, né, casar? E o Senhor vai dando respostas para a gente. Que bênção, como é bom, né, estar debaixo da mão potente do Senhor. Quanto tempo depois surgiu o desejo de ser mãe, de engravidar? Quanto tempo depois aí do casamento, irmã Andressa? Eu casei, eu tinha 25 anos, né? Então, como todo jovem, a gente casa e a gente pensa, vamos aproveitar, né? Vamos passar um tempo ali, um período de 3 anos, 4 anos, sem ter filhos, né? Essa é a ideia inicial, pelo menos da maioria. Isso. E nós tivemos essa convicção também, vamos aproveitar. A gente viaja, depois que a gente tiver até mais maduros num relacionamento, porque casamento é algo sério, né? É algo que no começo a gente precisa se adaptar, precisa aprender a falar a mesma linguagem. O Senhor vai tratando a gente ali nas nossas emoções, no nosso orgulho, em várias coisas. E com o passar dos anos, acho que a gente já tinha mais ou menos uns 5 anos de casada, a gente começou a falar, né, sobre ter filhos. E só que eu só tomei anticoncepcional no primeiro ano de casado, né? Mas em decorrência de não acontecer, eu fui, né? Comecei a ir para os médicos para começar a investigar, né? O porquê de não ter tido filhos ainda. E foi quando veio, né, os diagnósticos. Como é que foi receber o diagnóstico de infertilidade e também baixa reserva ovariana? Quando recebeu essa notícia, como é que foi a sua reação, a reação do esposo? Já imediatamente começaram a orar, pedir oração? Assim, eu lembro que eu ainda não havia orado ao Senhor, dizendo ao Senhor que queria ter filhos. E no ano de 2020, a gente estava naquela época da pandemia,
eu fiz aniversário no dia 7 de maio. E no dia 8, eu disse ao Senhor, Senhor, o Senhor ainda não me falou sobre ter filhos. O Senhor me falou sobre tudo. O Senhor falou sobre a minha faculdade, o Senhor falou sobre o meu casamento, mas sobre ter filhos o Senhor ainda não me falou. Mas eu também ainda não havia perguntado, né? Então, quando a gente pergunta, Ele responde. É verdade. E eu lembro que eu estava assistindo o programa Altar de Deus. E ao final do programa, irmã Judite pediu para falar. Dizer um versículo que estava no coração dela e ela precisava falar aquela palavra. Sim. E ela leu ali em Gênesis, naquela passagem de Sara, quando diz que todos que soubessem da notícia iam rir com você. E foi muito forte, porque eu tinha acabado de perguntar ao Senhor e o Senhor me respondeu pela televisão, né? O Senhor me respondeu por meio de um programa. E ali ela falou muito forte, você vai gerar, Deus vai lhe dar um filho. E a partir dali eu comecei a acreditar que realmente era algo que Deus queria para a nossa história. Então, com o passar dos anos, vai vindo as dificuldades. Porque Deus fala com a gente idealiza de um jeito, né? E o Senhor diz assim, ó, vai ter uns detalhes aí para provar a tua fé, para provar a tua fidelidade e até para a gente também aprender, né? Cada vez mais, a cada experiência, sobre o Deus que a gente serve. Porque são as experiências que nos mostram quem Ele é. E quando eu recebi o diagnóstico de que a minha trompa, né? A minha trompa estava obstruída, a outra não tinha passagem, junto com a reserva ovariana baixa, diversos miomas, eram exames assim que a cada um a coisa só piorava. Notícias negativas chegando só negativas, não tinha notícia boa, só tinha notícia ruim. E eu lembro que eu me frustrava, né? Porque os médicos chegavam e diziam, olha, Andressa, aqui essa situação, a gente não tem como te ajudar, você não engravida de forma natural. E eu lembro que quando eu saí do consultório do médico, eu liguei para as minhas irmãs e comecei a chorar. Porque eu disse, não foi isso que Deus me falou, né? Deus não me falou isso. Mas está difícil, porque Deus também permite que na nossa incapacidade humana, a gente sinta na pele que a gente não pode fazer, que não está no nosso controle, para Ele poder agir. Então foi muito cruel, porque eu tinha 32 anos, 33 anos e já estava ali com diagnósticos ruins, né, para uma gravidez natural. Sim. E em meio a tudo isso, né, a esse sentimento aí de frustração, podemos dizer assim, também viveu um momento muito difícil, que foi o luto do seu pai, né? Em meio a todo esse processo tão delicado, o seu pai faleceu e eu queria que você contasse pra gente como é que foi viver esse período, passando também por essa situação tão adversa. Eu lembro que um dos médicos, o meu ginecologista que me acompanhava, ele disse, olha, Andressa, eu não tenho como lhe ajudar, você precisa ir para um especialista em reprodução humana. E naquela mesma semana eu fui para uma médica, né? Eu fui na quinta-feira, mas quando foi no domingo, meu pai veio a óbito. Foi um infarto fulminante, então foi algo assim, surpresa. E Deus é tão assim, cuidadoso conosco, sabe, irmã Thalita, que eu lembro que quando as minhas irmãs ligaram no domingo pela manhã, e meu marido disse, amor, olha o WhatsApp porque tuas irmãs estão ligando. Ele já sabia porque elas tinham colocado que ele tinha infartado. E eu lembro que quando eu me sentei no chão da minha cozinha e na hora eu disse assim, eu vou orar. Mas o Espírito Santo disse assim, não adianta mais, não ore, porque ele já partiu. E na hora eu segurei o choro e disse assim, Deus, de novo. E não orei, eu disse, mas eu sou crente, eu tenho que orar. Só que o Espírito Santo já estava me avisando que meu pai já estava guardado com o Senhor. E eu me levantei, fui organizar as coisas, a gente foi para Palmares. E na primeira semana até que eu fui resolver muitas coisas, né, pós-óbito, mas depois eu passei ali a reviver o luto do pai. Muito difícil. E trazer o luto da mãe junto. Sim. Porque é como se tivesse ali
despertado um gatilho de uma perda, né? Muito importante, porque os nossos pais são aqueles que nos geraram, que fizeram tudo por nós, que representam segurança, proteção. Mas ali eu crendo o tempo todo, Jesus, tu estás comigo, tu estás com a minha família, porque tu és o nosso pai, tu és o nosso amigo. E eu dei o tempo, disse, eu vou viver esse luto aqui, porque não dá para fazer algum tratamento ou fazer alguma coisa, eu tão abalada, triste e abatida. Sim. E como é que ficou o teu psicológico, né? Porque chegaram a haver crises de ansiedade nesse período, devido a justamente reviver o luto, sentir a dor, né, da perda do pai, lembrar que perdeu a mãe tão jovem, passando por um momento difícil. Como é que Deus conseguiu lhe dar o sustento nesse período, né? O sustento emocional nesse período para continuar? Depois que ele faleceu, eu tive Covid, né? E eu acredito que esse Covid, ele deu uma inflamação geral no meu corpo, porque eu passei a ter muitos sintomas pós-Covid, assim. No corpo, dores no estômago, pés inchados. E isso fazia com que eu ficasse cada vez mais preocupada. E eu ficava muito preocupada com isso. E ocasionou essas crises de ansiedade, juntou tudo. Juntou o pós-Covid, juntou o luto do pai, o luto da mãe. E eu passei também a dizer, mas Senhor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não posso ter filho, eu ainda estou enferma, eu vou morrer. Porque mesmo a gente sendo crente, irmã Thalita, tem situações que a gente passa que são internas, né? Que são as vozes que às vezes querem falar pra gente qual vai ser o nosso fim, né? E tem horas que essas vozes, elas têm uma certa vazão ali no nosso coração. E eu acho que por muito tempo o inimigo, ele colocava na minha mente que eu iria morrer até os 37 anos de idade, porque foi a data, A idade da sua mãe. A idade da minha mãe. E eu achava que eu digo, pronto, eu vou morrer, eu vou ter um câncer, eu vou ter eu vou infartar. E às vezes eu chegava para o meu marido e passava mal e dizia assim, eu estou infartando, porque meu pai infartou, eu também vou infartar. Minha mãe teve um câncer, eu também vou ter. Né? Aquelas vozes que querem determinar, né, algo para a nossa vida, mas totalmente contrárias ao que Deus vinha falando. Querem ofuscar a promessa. Né? Isso, mas a gente é humano, né? A gente é humano, a gente também olha para as nossas falhas e a gente diz assim, eu não mereço tanto amor, tanta bondade de Deus, porque isso também é uma mentira de Satanás para as nossas vidas. Então, foi difícil, né? Eu precisei fazer tratamento, meu marido viu que eu fiquei numa situação assim, que eu não me reconhecia. Porque aquela menina que foi criada na igreja, que cresceu na igreja, que perdeu a mãe e estava na igreja, com a fé ali o tempo todo firme no Senhor. Quando se viu numa crise de ansiedade, eu disse, cadê Deus? Né? Até essas crises, eu não sei para quem tem depressão, mas às vezes abala tanto você, que você fica assim, a procurar a sua fé. Você fica, Senhor, por que eu estou passando por isso? E eu não me reconheci, eu digo, não, eu não sou assim. Então fiquei com muito medo, foram dias horríveis. E esse medo fazia com que eu realmente, assim, questionasse se o Senhor realmente iria permitir, né, que eu passasse dessa idade de 37 anos. Mas para a honra e glória do Senhor, foi a idade que eu gerei. Glória a Deus. E depois eu entendi, eu disse, Senhor, o Senhor esperou eu chegar aos 37 anos, a idade que eu tinha medo, que eu achava que eu ia morrer. O Senhor chegou nessa idade. Né? Eu digo, se eu não tivesse esse medo de morrer, talvez eu tivesse engravidado antes. Mas o inimigo falou tanto ao meu coração que eu ia morrer aos 37, e o Senhor queria mostrar para mim, não é o que, Aleluia. Não são os pensamentos que você tem, né, que determinam a sua história, porque Deus sempre, ele tem a capacidade de mudar o nosso cativeiro, mudar o nosso contexto para algo maior e melhor, e o nome dele ser glorificado por meio das nossas vidas. Glória a Deus. A gente vai entrar daqui a pouquinho nos detalhes, né, até chegar aí a esse fruto lindo que está na sua barriguinha, né? Mas eu queria, Andressa,
aqui, irmã Andressa, que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando, que de repente está passando por um momento de luto, um momento de perda, de dificuldade, talvez esteja sem esperança, né? Mas eu creio que se essa pessoa está acompanhando a Rede Brasil é porque Deus tem algo para falar com ela nessa noite. Eu queria que você deixasse, por favor, esse recado bem rapidinho. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque a gente pode viver sem recursos, sem mãe, sem pai, eu sempre digo isso, mas a gente não vive sem o Senhor. Se está difícil, mesmo servindo ao Senhor, continua, persevera, porque vai chegar o tempo de você cantar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo aqui no programa, só o tempo da gente beber uma aguinha mesmo, respirar um pouquinho. Deus vai continuar falando conosco. Então fica aí, fica na Rede Brasil. Daqui a pouco a gente volta com Lição de Vida. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida, hoje tendo a alegria de receber a irmã Andressa Claudino. Ela está contando para nós um pouco da sua história de vida e do grande milagre que Deus realizou. E a gente já segue para um momento muito importante, irmã Andressa, que é no círculo de oração, quando Deus começou a falar com você, né? Estava operando um milagre, né, no seu ventre. Foram experiências com certeza inesquecíveis que gostaria que você contasse para a gente. Sim, irmã Thalita. Quando eu tive as crises de ansiedade, o Senhor começou a me convidar para ir para o círculo de oração. Então foi a partir daí que eu comecei. A gente havia se mudado para Recife e até então eu não tinha ido com frequência para os círculos de oração. Então foi um convite do Senhor realmente para eu estar ali naquele lugar. E o Senhor tratou a minha ansiedade no círculo de oração, né? Foi a primeira bênção assim que o Senhor nos deu. Foi essa questão da cura, né? Eu tive alta da terapia, da medicação e logo após eu percebi que o Senhor me queria ali no círculo de oração. Era para eu estar assim, com uma exigência do Senhor mesmo. Para você ficar bem, aqui é o seu lugar. E nós entramos ali na comissão, em Caldeireiro 3. E com o passar do tempo eu fui me organizando, às vezes conseguia chegar mais cedo para orar. E lembro que uma vez eu cheguei cedo, era acho que um feriado, e comecei a orar. Orei por várias pessoas, porque eu não tenho muito hábito de pedir para mim. Não sou de pedir, Senhor, me dê um carro, Senhor, me dê uma casa. Eu sempre fui de pedir ao Senhor coisas espirituais. Né? Pedir ao Senhor que me desse dons, pedir ao Senhor que me ajudasse, que me desse sabedoria. E eu lembro que nessa manhã, depois de orar por tantas pessoas, pedir cura, pedir salvação, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse assim, pede algo para tu? E eu disse, é mesmo, né? Eu posso pedir algo para mim. E naquele momento eu disse, Senhor, cura as minhas trompas. Agora eu queria que o Senhor curasse minhas trompas hoje e usasse alguém para colocar a mão no meu ventre. Olha, eu estava tão ousada nesse dia que eu disse ao Senhor, eu não quero que o Senhor fale de forma genérica no púlpito. Eu quero que o Senhor use alguém para chegar até a mim e colocar a mão no meu ventre. E assim o Senhor fez. Eu estava maestrando ali a comissão e enquanto a gente estava louvando o hino, uma irmã que não era da comissão, que estava na última banca, se levantou e veio ao meu encontro. Ela ficou na minha frente, começou a falar em mistério e colocou a mão na minha barriga. Começou a colocar a mão na minha barriga, colocou a mão na minha cabeça e na minha garganta. E ali só eu sabia o que eu tinha pedido ao Senhor, somente eu. E comecei ali, né, ser renovada também, a comissão, a igreja. Foi um fogo que o Senhor mandou naquele dia, porque foi algo muito marcante. Sim. Quando a comissão sentou, eu continuei na ousadia. E disse, Senhor, eu quero confirmação. O Senhor vai usar outra pessoa para dizer que o Senhor fez. E eu disse, eu também não quero que seja no púlpito. Porque o Espírito Santo, na verdade, irmã Thalita, ele já sabe o que Deus vai fazer. Então eu creio que tem orações que são direcionadas
para que a gente faça daquele jeito e a nossa fé aumente. Sim. Não é toda oração que a gente vai dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Porque se a gente fizer sem o direcionamento, talvez não aconteça, não vai acontecer. Mas foi uma experiência tão marcante, tão especial, que eu estava assim, muito ousada, sabe? E eu disse ao Senhor, use outra pessoa e diga que o Senhor fez. E eu não quero que seja genérico, não vai ser no altar. Essa pessoa vai se levantar e vai chegar até a mim e vai dizer que o Senhor fez. E fiquei ali. O pregador que chegou depois começou a falar sobre cura. E eu dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor ou vai dizer meu nome ou vai vir aqui. E levantou-se outra irmã da comissão. E ela chegou do meu lado, eu percebi que ela estava tão temerosa. E ela disse assim, Andressa, Deus mandou eu me levantar, porque se eu não me levantasse, eu ia pagar um preço muito alto. E eu nem queria vir aqui, mas ele disse que era para eu lhe dizer que ele fez. Glória a Deus. E eu disse, louvado seja o nome do Senhor, por ser tão detalhista, tão específico e tão cuidadoso. E ali eu já fiquei maravilhada, né? Eu disse, oxe, está pertinho. O Senhor curou minhas trompas hoje. Aleluia. Né? Mas Ele faz no tempo dele. Isso. E ali, nos trabalhos de círculo de oração, avivamentos, aniversários, o Senhor sempre falando conosco. Confirmando. Sempre confirmando, sempre falando que ia fazer, que ia abrir a madre, que ia gerar. E ali sempre, quando a gente está um pouquinho triste, ou desanimada, ou fraquinha, o Senhor fala e a gente recebe aquela força, recebe aquele vigor e caminha um pouco mais. Por isso que é tão importante a gente estar na casa do Senhor, ouvindo a sua voz. É verdade, é muito importante. E num congresso, na sua cidade, em Palmares, Deus resolveu marcar também um novo encontro, lhe dando uma outra experiência muito marcante, que eu queria que a senhora falasse pra gente, irmã Andressa. Deus, se a gente olhar realmente, a gente vai ver Deus trabalhando, né, nos detalhes da nossa história. Sim. Há 5 anos eu já morava aqui em Recife, né, com meu esposo. E eu não tinha tido a oportunidade de ir em Palmares, cultuar, né? Porque quando a gente se muda, a gente passa a ter outra congregação, a ter outra vivência. Isso. E tinha congresso lá e nunca dava certo da gente ir. Às vezes eu não tinha nem o desejo de sair de Recife para ir para Palmares. Mas ano passado foi um convite, assim, do Espírito Santo, porque tem convite que o Senhor diz assim, vai para a igreja. Ou a gente vai, ou a gente vai, porque parece que o mundo vai se acabar. E a gente realmente vai, e quando chega lá, Deus faz algo por nós, ou Deus fala conosco. E foi assim, eu estava numa ansiedade, vamos para Palmares, amor, vamos, a gente precisa ir para Palmares. E nós fomos na quinta e na sexta. Na quinta, o Senhor já falou tremendamente. Eu estava tão ansiosa para ir, que nós fomos na quinta, às 17 horas, voltamos para Recife, chegamos em casa quase 1h da manhã. Nossa! Na sexta-feira tinha círculo de oração, participei do círculo de oração, saí do círculo de oração, meu marido me buscou, a gente foi direto para Palmares. A gente se trocou no carro, eu me troquei no carro para chegar na igreja, porque eu queria estar naquele congresso. Veja quando é algo realmente de Deus. Sim. E, para minha surpresa, Deus marcou assim, aquela data, 13 de setembro de 2024, como uma nova história. Glória né? a Deus. Uma nova história, uma mudança de vida, porque naquele dia o Senhor me visitou. Né? O Senhor proferiu uma palavra para nós de milagre, Aleluia. de vida. E como Ele disse que ia fazer, Ele tem feito. Ele tem feito. E o evangelista Alessandro Barreto, ministrando ali, ele estava falando sobre Maria, quando foi visitada pelo anjo, e o anjo disse que ela ia gerar o menino Jesus. E ele disse, assim como o ventre de Maria foi visitado, hoje Deus está dizendo que mulheres que não frutificavam, ventres que não tinham vida, que não davam à luz, hoje Deus está entrando com vida. Aleluia. E ele estava tão ousado também, que depois a gente conversando com ele, ele disse assim, eu senti algo tão diferente naquele culto. Sim. Porque ele falou, pode escolher o nome. Escolha o nome, porque você vai gerar. E ano que vem, você vai estar aqui segurando o fruto nas suas mãos. E ali eu chorei muito, eu senti aquela alegria do céu. Eita, Deus vai fazer, ano que vem a gente vai estar aqui.
né? E para minha surpresa, o Senhor realmente me visitou naquela noite. Glória Irmã a Thalita, Jesus. que privilégio. Porque eu olho assim, eu digo, Jesus, eu sabia que o Senhor ia fazer, mas eu não imaginava que o Senhor ia dizer assim, é hoje. Aleluia. E ser naquele dia, esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que, quando Ele diz que é hoje, não passa da meia-noite. É verdade. Ele faz, porque basta uma palavra para Ele fazer. Aleluia. Né? Ele é grande. Como é que foi descobrir a gestação, contar para a família, contar para o esposo, a alegria de saber que está gerando um milagre? Para minha surpresa, porque Deus falou, mas quando houve o atraso ali do meu ciclo, eu achei que não era gravidez. Com um mês que eu estava ali atrasada, meu marido, vamos fazer o teste, querendo comprar um teste, eu disse, amor, eu não estou grávida, eu devo estar entrando na menopausa. Porque minha reserva já estava baixa em 2021. Sim. Então, para mim, eu disse, eu acho que Deus ainda vai... Eu ainda achava que Deus ia complicar mais. Que ainda ia ter uma fase. Porque assim, a gente espera tanto, né? Eram 11 anos já ao todo de casados. Sim. Então, teve momentos que eu fiquei a duvidar se Deus ia fazer, porque tem coisas que a gente não sabe se Deus realmente quer aquilo para nós. Então, tem hora que a fé da gente ali, a espera demorada, enfraquece o coração. Então, teve momentos de eu ficar assim com a fé tão fragilizada que eu dizia, acho que Deus não vai fazer mais. Eu já estou numa idade que já está se avançando, meus óvulos estão se acabando, a gente tem uma idade biológica ali para gerar. E todos os exames, quando eu fazia, só pioravam. Então, para mim, o cenário era cada vez pior, né? E quando eu descobri, meu marido, amor, tu estás grávida. Eu digo, tô não. É menopausa precoce. Eu já querendo me resguardar, sabe? Me proteger de uma outra frustração diante de tantos testes, diante de tantas expectativas, diante até de tantas palavras, porque às vezes a gente diz assim, Senhor, o Senhor está falando tanto, eu sei que o Senhor pode fazer, mas será que o Senhor vai fazer na minha vida? Porque eu nunca duvidei que Deus abria madres, eu nunca duvidei do poder de Deus, mas às vezes eu dizia, será que Deus realmente vai fazer na minha vida? Eu tão falha, eu tão imerecedora, mas Ele me surpreendeu. Glória a Deus. E quando eu fiz o teste, eu cheguei para o meu marido e disse, amor, deu positivo, né? E aí ele ficou ali muito empolgado, nós choramos, fizemos outro teste. No mesmo dia a gente já saiu dizendo a todo mundo. No mesmo dia? No mesmo dia. Eu estava com 5 semanas. Sim. A gente nem demorou, saiu ligando para todo mundo, saiu convidando a família para ir lá em casa. E foi aquela expectativa, depois eu disse, meu Deus, se for um falso positivo, se não tiver, Ainda veio a dúvida. Ainda veio a dúvida, porque vamos fazer ultrassom logo. Tinha que esperar até 8 semanas para fazer ultrassom. Isso. Mas quando a gente fez ultrassom, eu disse, é real. Porque, irmã Thalita, quando Deus faz um milagre, e quando o milagre, assim, é tão impossível para a gente, e a gente espera tanto tempo, quando acontece, a gente fica como os que sonham. Isso. Então, a gente fica numa expectativa, ou num estado, na verdade, que a gente não sabe o que é real e o que não é. Porque é tão grandioso que a gente diz assim, eu acho que eu estou sonhando. E passei meses para a ficha cair. Sim. Passei meses, mais de 4, 5 meses, eu dizia, amor, eu estou grávida. Tinha quase todo dia, amor, eu estou grávida mesmo. E amor, tu está grávida. Amor, tu está grávida. Glória a Deus. E eu estou grávida para a honra e glória do nome do Senhor. Com quantas semanas? Irmã Thalita, eu estou com 40 semanas e 3 dias. Qual o sexo do bebê? É feminino, Isabela. Isabela, Belinha. Belinha, que significa Deus é juramento. Glória a Deus. Né? O nosso Deus que promete e cumpre. Aleluia. E Belinha está quase nascendo, Quase nascendo. Eu acho que ela segurou porque tinha que vir para a lição de vida. Com certeza, porque eu tenho certeza que tem mulheres que estão nos assistindo que precisam ver esse milagre e crer que Deus vai fazer na vida delas. Queria que você pudesse, irmã Andressa, deixar uma mensagem, olhando para trás, tudo que a senhora passou, mensagem que a senhora pode deixar para quem está nos assistindo, que também está à espera de um grande milagre, talvez sem acreditar que ele possa ocorrer, mas queria que você deixasse essa mensagem. Eu sei exatamente o que é
muitas vezes acreditar e muitas vezes achar que Deus também não vai se lembrar de nós, né? Como Ele se lembrou de Ana. Mas eu sei que Deus tem usado a minha história, né? E tantas outras histórias de mulheres que eram inférteis, que tinham diagnósticos impossíveis, improváveis, para fortalecer a tua fé, para dizer que Ele ainda faz, que Ele é o mesmo que operou no passado, opera no presente e vai continuar operando no futuro. Eu creio que Deus tem feito algo tão diferente, irmã Thalita, porque depois que eu comecei a contar o testemunho, tem chegado tantas mulheres pedindo oração e tem chegado muitas mulheres dizendo que já estão gerando. Glória a Deus. E eu sei que a bênção de Deus não é só para mim, não é só para a irmã Thalita, é para todos nós. Então confia, descansa, vai buscar ao Senhor, vai para o caminho da oração, porque quando chega o tempo, Ele vai te surpreender. E você vai ver que valeu a pena, valerá a pena cada lágrima, cada tristeza, porque Ele tem a capacidade de transformar o choro em riso, Amém. De transformar a tristeza em alegria e de fazer aquele ventre que não frutificava gerar, porque Ele é Deus e basta apenas uma palavra para Ele chamar à existência aquilo que não existe. E eu creio que do mesmo jeito que Ele me visitou, Ele também vai te visitar. Amém. Nós vamos agora para um momento muito emocionante aqui, mais um momento emocionante no nosso programa, as homenagens que nós vamos conferir agora. Andressa, minha filha querida do coração, o Senhor colocou a Andressa pertinho de mim, ainda na sua adolescência, e eu vi a Andressa crescer em estatura, graça e conhecimento. E nesta jornada também ouvi o Senhor fazer grandes promessas na vida de Andressa. E o Senhor as tem cumprido. E o cumprimento da maior promessa estamos vivenciando, que é a chegada do nosso grande milagre. A nossa já muito amada Isabela, que já tem sido um testemunho de fé, e já tem alcançado e edificado a muitos com esta linda história que verdadeiramente é um grande milagre. Ver Andressa grávida é a realização de um sonho, né? Não só para ela, mas para a nossa família. E saber que Deus é fiel e cumpre com as suas promessas, porque foram muitos anos de choro, de orações e de clamor, mas Deus chegou e realizou o milagre. E Belinha é prova e resposta de oração. A medicina disse não, mas Deus disse sim. E quando Ele decide agir, não existe impossível. Belinha, a gente já lhe ama muito. Você é o milagre mais lindo que Deus escreveu para a nossa família. Estamos contando os minutos para te ter nos braços. E ver a barriguinha de Andressa crescendo, e ver a fidelidade de Deus. Belinha não só é um presente para a nossa família, mas ela é resposta de oração. Quando o Senhor fala, Ele cumpre, a promessa é milagre. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou a irmã Jeane França, dirigente do Círculo de Oração em Caldeireiro 3. E nossa irmã Andressa é a maestrina daquele trabalho. Temos a honra, a satisfação de trabalhar com esta menina, que é uma menina de ouro. Chegou naquele lugar com promessas. E as promessas continuaram e se renovaram ali naquele lugar. E temos visto o milagre, a nossa Belinha, que estamos aguardando, todos ansiosos. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar, estender as mãos sobre a vida de Belinha, mesmo sendo ela desenganada pela medicina, mas perseverou. Porque sabe, quem sabe, a quem serve não desiste. E está aí a nossa Belinha chegando. E eu creio que será de bênção para esta família, para este casal. O Senhor vai colocar riso nos braços de Andressa, assim como fez na vida de Sara. A promessa vai ser cumprida e o nome do Senhor já tem sido glorificado.
Que Deus continue abençoando esta menina, lhe dando prazer. Assim como sem Belinha, ela trabalhava com alegria, que com Belinha a alegria, o prazer seja dobrado. Deus abençoe a Daphnis e a Andressa, e queremos ver a nossa Belinha junto com esta família, em nome de Jesus. Oi, amiga, olha eu aqui para te homenagear. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão. E eu creio que é assim que a gente se sente depois de tantos anos e experiências que o Senhor tem nos permitido viver, né? Momentos de lágrimas, sim, a gente chorou muito nos pés de Jesus. Mas hoje a gente está vivendo um momento de alegria. E estamos como os que sonham, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu quero te dizer que eu te amo demais. Sou feliz por te ter na minha vida. Tu és muito especial para mim, tu sabe disso. Tenho pedido ao Senhor que continue com a sua boa mão estendida sobre ti, sobre os teus. Te amo, amiga. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. O que falar de Andressa, né? Ela carrega o nosso maior sonho. Em Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor. A cada dia que passa, eu vejo a sua luz brilhar ainda mais. Você não está apenas gerando uma nova vida, mas também escrevendo uma linda história de amor. Nossa filha é um presente e eu sou abençoado por viver essa jornada ao seu lado. Os filhos são a maior prova, a prova viva de que o amor entre duas pessoas pode se tornar algo ainda maior. Olhar e saber que dentro de você bate um novo coraçãozinho é o maior presente da minha vida. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci e com certeza será a melhor mãe que nossa Belinha poderia ter. Nada me deixa mais feliz do que ver você gerando a nossa maior bênção. Que você continue sendo a mulher descrita em Provérbios, sempre virtuosa. Um beijo, te amo. Que bênção, que lindas homenagens. Queremos agradecer a todos que se disponibilizaram, né, para contribuir com essa homenagem, agradecendo a Marta Pereira, que é uma mãe na fé para a Andressa, a Andréa Claudino, a irmã, né? A Adriane Claudino, também irmã, a Lilian Isis, prima da nossa convidada de hoje, e é claro, o esposo, né, que está aqui nos bastidores, o irmão Daphnis Eurico, sem esquecer da dirigente de Círculo de Oração, que é a irmã Jeane, e a grande amiga, que é a irmã Abiqueila Dias. Deus abençoe, meus queridos, obrigada por enviar esses vídeos lindos de homenagem. Agora, nós temos um outro momento, viu? Aguenta o coração, Belinha, aguenta aí, porque temos um outro momento. Você já vai receber em suas mãos, já pode receber aí em suas mãos a Caixa das Lembranças. É um momento de resgatar lembranças dos nossos convidados. Nós contamos com a ajuda do seu esposo para trazer essa lembrança. Sim. Dentro dessa caixa tem um objeto que vai lhe lembrar algum momento marcante da sua vida. Pode abrir, por favor. Ou uma pessoa também. Pode lembrar uma pessoa também, viu, irmã Andressa? É um perfume que minha mãe gostava muito. Cúmplice, da Lacqua di Fiori. Meu filho, você foi longe, viu? Foi em Palmares buscar esse aqui. O cheirinho da mamãe, né, irmã Andressa? Amém. Muito bem. Uma lembrança boa, né? Sim, sim. Muito bem. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Queremos muito agradecer a sua participação aqui. Foi uma honra, uma alegria tê-la conosco. Você e Belinha, né? Que Deus continue lhe abençoando, irmã Andressa, e toda a sua família. Né? Somos gratos em tê-la conosco. Fique à vontade. Amém. A honra é nossa, né? É um privilégio estar aqui. E Deus, quando Ele fala que a nossa história vai ser conhecida, né? Como uma história de milagres, Ele cumpre. Estar aqui hoje é cumprimento das promessas de Deus, para que o nome dEle seja exaltado. E eu tenho dito ao Senhor que sou grata por ter sido escolhida para viver uma história tão difícil, mas tão vitoriosa, né? Porque a gente pode chorar nos pés de quem resolve, porque chega o tempo de darmos riso de alegria, né? Ele transforma o nosso choro em riso. E temos vivido dias de bênçãos, dias de milagres da parte do Senhor. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
Eu espero que Deus tenha falado ao coração de cada um, tenha renovado a esperança, a fé, de que vale a pena confiar nele, porque sempre vale. Amém, glória a Deus. Eu queria que a senhora orasse por nós, para que nós possamos encerrar esse programa com uma oração especial. Amém. Então vamos orar. Eu sei que muitas mulheres querem gerar, né? Querem ter o seu Samuel, mas tem muitas pessoas que já têm filhos, mas precisam de outro Samuel. Né? Samuel pode significar muita coisa. Sim, Então vamos aproveitar para orar. Amém. Para que o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus de milagres, Ele, através desse programa, Ele alcance vidas e Ele faça, né, algo novo no seu viver. Justo e amado Deus, Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de falarmos da tua grandeza, da tua fidelidade, do teu amor. A tua palavra diz que tu és rico em bondade e em misericórdia. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai abençoar, vai recompensar, vai visitar, Senhor, cada ouvinte, cada colaborador, como também os envolvidos nesse programa, a nossa irmã Thalita, todos os que estão envolvidos no decorrer dessa programação. Senhor Jesus, continua com as tuas mãos estendidas. Visita, Senhor, nesta noite, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, sem esperança. E dá, Senhor, uma porção dobrada de força, de fé e de convicção. Porque nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Andressa. Deus abençoe. Muito obrigada a você que esteve conosco. Lição de Vida de hoje vai ficando por aqui, mas nós esperamos você no nosso próximo encontro, é claro, se Jesus não voltar. Não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.